Shalom, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e eu tô fazendo esse vídeo aqui para o grupo que nós temos no WhatsApp de leitura e meditação da Bíblia. O grupo ele se chama Techuvá. Então, para quem quiser fazer parte, tiver curiosidade, querer aprender mais das Escrituras e mais do Senhor, me chama no direct, né? Manda uma mensagem que vai ser um prazer te colocar no grupo. Amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar um novo livro do Novo Testamento. Eu estou muito feliz com isso. É o Evangelho de Jesus, segundo Marcos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. Né? A gente teve uma introdução já no grupo bem boa para falar ali para nós o que fala o livro de Marcos, onde ele tá, onde ele foi escrito, onde ele foi ali, né? Onde rodou e muitas informações importantes que nos dão uma clareza na hora da leitura. E eu acho bem importante vocês dar uma olhada lá no grupo, dar uma olhada nas postagens. Foi a Suzana quem fez. E eu tenho certeza que vai agregar muito na leitura de vocês, amém? E antes de começar, eu quero orar, tá bom? Vem aí, ora comigo. Papai de amor e de bondade, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de poder aprender um pouco mais sobre as Escrituras, aprender um pouco mais sobre você, Pai. Obrigada, Senhor, pela honra, Pai, de poder ler, Senhor, pela liberdade de poder ter uma Bíblia na minha casa, de poder falar das Escrituras na internet, de poder fazer esse vídeo, ter o grupo no WhatsApp, Senhor, onde a gente pode falar livremente, Pai, sobre Ti. Obrigada, Senhor, obrigada por nos proporcionar, Senhor, essa alegria, Pai, de poder te conhecer um pouquinho mais, de chegar um pouquinho mais perto de Ti e saber Senhor, quais são a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, grava a Tua palavra em nossos corações, Senhor, que ela entre, Pai, com uma flecha, Senhor, que a gente tenha pleno entendimento daquilo que estamos lendo e que a gente aplique no nosso dia a dia, na nossa volta, em nós mesmos, na nossa família, e que nós possamos ser referências de Cristo aqui nessa terra, por onde nós passarmos. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus amores, vamos lá. O livro de Marcos, ele traz Jesus como Jesus é o servo de Deus. Deixa eu arrumar aqui a minha mesa para caber tudo que eu preciso para fazer. E ele foi escrito para os romanos, então foi escrito para os gentios, né? E Marcos, ele não foi um dos 12, mas ele vivenciou muitos acontecimentos ali da igreja primitiva. Ele foi um seguidor de Paulo e também de Pedro. Eu quero começar ali com vocês, a minha Bíblia, ela traz assim o primeiro título, né? Ele fala, João Batista prepara o caminho, né? Falando sobre João Batista. E o verso 1, ele vai falar assim, ó. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O versículo 1 fala assim, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, olha só, é em Jesus que nós temos boas notícias. É em Jesus que nós temos a salvação, que temos a libertação, que temos vida, que temos alegria, que temos paz. É por causa de Jesus que nós fomos reconciliados com Deus, é por causa de Jesus que nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Então, essas são as boas novas, né? De vida abundante, de eternidade ao lado do Senhor. E é somente em Jesus que a gente consegue isso, amém? E no 2 ele vai falar assim, ele vai falar sobre aquela passagem que tem lá em Isaías e também em Malaquias. E eu quero ressaltar aqui que ele fala sobre João Batista, né? Mas hoje, trazendo isso hoje para o nosso dia a dia, nós somos esse mensageiro que vai abrir caminho para o Senhor, né? Que vai abrir essa estrada para Ele. Nós somos esses mensageiros. Então, que a gente tome essa responsabilidade para nós,
né, de abrir, de anunciar as boas novas, assim como o Senhor falou, né, assim como ele falou lá no finalzinho do capítulo de Lucas, ele falou sobre isso, né, que eu envio vocês, então ele nos enviou para que a gente anunciasse a vida dele, anunciasse as boas novas, anunciasse Jesus, amém? Então que a gente tome essa responsabilidade, esse compromisso e faça a nossa parte, né? Então vamos lá, no 7 agora ele fala assim, ó, João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Olha só, né? O 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Hoje nós temos o Espírito Santo conosco, né? Hoje nós temos a ação dele, a gente tem ele pertinho de nós, né? E tantas vezes a gente esquece de desfrutar desse relacionamento, né? De nos tornarmos cada vez mais amigos do Espírito Santo, né? Para reconhecer a voz dele com mais facilidade. Então, que você tenha essa consciência, esse entendimento de que sim, o Espírito Santo está em você e que você pode sim falar com ele. Amém? Então, vamos lá. A minha Bíblia aqui, ela traz... Ah, esqueci de falar, né? A versão que eu tô lendo aqui é a NVT, é a nova versão transformadora. E ela traz aqui para mim assim, o batismo e a tentação de Jesus no título. E o versículo 9 vai falar assim: Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Então veja, Jesus também passou, né, pelo batismo. E Jesus, ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo o batismo, né? Por que ele estava passando por aquele, né? Passando pelas águas. Então ele já tinha essa consciência, ele já sabia por quê. Então fica, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Qual o melhor momento, qual a melhor hora, e aqui a gente pode ver na vida de Jesus, né? Qual foi o melhor momento, onde ele tinha esse pleno entendimento, né, de quem ele era, pleno entendimento do que ele estava fazendo, amém? Então vamos lá, no verso 12 vai falar assim, ó, depois, né, que Jesus passou pelo batismo, foi, né, desceu ali o Espírito Santo na forma de pomba, falou com ele, dizendo, né, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Olha só, né? Deus Pai fazendo afirmando a identidade de Jesus ali para ele, né? Que lindo, né? E no 12 ele vai falar assim, ó. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então, veja só. Jesus, ele também passou pelo deserto, né? Também precisou ser preparado para o ministério dele. E isso fica não é um aviso, mas fica de uma anotação para nós, né? Porque Jesus também precisou passar por isso, ele também precisou passar por essa preparação. E a gente também precisa, né, passar. Às vezes, tantas vezes a gente não quer saber, né? Não quer passar, mas é necessário, é preciso, né? E no 13 ele fala assim, ó, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Gente, olha só, Jesus foi tentado 40 dias, o período que ele ficou lá no deserto foi o período onde Satanás o tentou. Então veja a força, né, que foi feita para que ele desistisse da obra que ele veio para fazer, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, ele ficou firme até o fim. E ali no 15, ele fala assim: Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então veja, desde o início, Jesus já ensinava sobre o que é o reino de Deus, né? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sempre trazendo a palavra arrependam-se, sempre trazendo essa ação de nos arrependermos,
de voltarmos atrás naquilo que, naquilo que a gente está fazendo, de se está dando tudo errado, vai de outra forma. Se está fazendo errado, corrija, se arrepende, volta para o caminho certo. Então, né, desde o início, essa é a mensagem, né? Depois, seguindo, vai falar ali sobre os primeiros discípulos, né? Que Jesus ele chamou Simão, André, depois João e o irmão de João, que eu me esqueci o nome dele, é o Tiago. E do 16 ao 20 ele vai falar sobre isso, né? Que ele chamou os primeiros discípulos. E alguns foram chamados. Eu quero falar algo com vocês que me chamou muita atenção sobre isso aqui. A minha pastora já tinha conversado comigo sobre isso, ela já tinha me ensinado sobre isso, mas dessa vez fez um clique, assim, né? Virou a chave e eu entendi. Veja só, ali os primeiros que foram chamados foram Simão, que é Pedro, né? E André, o seu irmão. Eles estavam jogando as redes. Quando se joga a rede, traz um monte de peixe, mas traz de tudo quanto é tipo de peixe, né? E depois Jesus chamou Jesus chamou Tiago e João. E o que eles estavam fazendo ali no barco? Eles estavam consertando as redes, né? Consertando ali o que eles, né? Com o que eles trabalhavam. Então veja só, na igreja, na noiva de Cristo, há aqueles que jogam a rede e buscam muitas pessoas, muitos peixes, né? Muitas pessoas, e há quem conserta. Não é um consertar de que você está estragado e vai ser consertado, não, mas é que aquela pessoa que vai cuidar de você, que vai te discipular, que vai te amar, que vai tratar das tuas feridas, que vai te ajudar no processo de conversão, que vai te ajudar nesse processo, nessa caminhada de fé. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado assim. Então, né, sempre vai ter esses dois tipos de pessoas, aquele que busca e aquele que arruma, aquele que ajuda a consertar. Então, isso me chamou muita atenção e fez aquele ensinamento que me foi dado lá atrás, hoje a chave virou e eu consegui entender nas escrituras plenamente o que foi me ensinado. Então, olha só que legal, né? Aí é assim que acontece. E vamos lá. Então, Marcos, ele relata, né, aqui o livro de Marcos, ele é bem marcado por isso. Ele retrata que algumas vezes, como ele trata, né, ele traz a palavra imediatamente, ele traz a palavra que diz que aconteceu, logo que Jesus passou já aconteceu, logo que Jesus falou já aconteceu. Então ele traz dessa forma o livro dele. Então é algo que a gente precisa se atentar, né? Prestar atenção. E ainda falando sobre os discípulos, né? Na tradição judaica, os meninos eles são ensinados ali até os seus 13 anos, se eu não me engano, eu acho que é isso. E eles são ensinados na Torá, né? São ensinados ali nas escrituras. E se eles sabem tudo sobre essas escrituras. E quando eles chegam, né, no tempo determinado, eles fazem uma série de provas, de testes para ver como eles interpretam, qual é o entendimento deles sobre as escrituras. E com isso eles escolhem os seus mestres. Né? Então, veja só, são os discípulos que escolhem os seus mestres. Aí são passados, né? Passam por diversos testes, diversas provas. E quem não é escolhido não, mas quem não passa, quem não é aprovado, ele volta para trabalhar com o seu pai. E o seu pai ensina a profissão que lhe foi ensinada. Então, né, essa profissão é passada de pai para filho. Então, ali, os primeiros discípulos, eles não foram aprovados e estavam fazendo aquilo que o pai deles fazia, que lá atrás os pais deles ensinaram eles a fazer, e eles estavam fazendo, né, ganhando a vida, ganhando o dia a dia, o pão, né, o seu pão de cada dia, fazendo aquilo. E quando Jesus passou,
Jesus o chamou, Jesus era o mestre. E foi Jesus que o chamou. Olha a honra, né, o tamanho da honra, porque antes eles escolheram os mestres, mas eles, né, não foram escolhidos ali com o passar dos testes. Mas Jesus foi lá e ele os escolheu. Então, para eles é uma honra tremenda e é uma alegria extraordinária. Por isso que eles largaram aquilo ali, largaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Porque é o sonho, né, de toda criança seguir o seu mestre, ser discípulo, né, ter um mestre para seguir. Então, olha só que tradição, que cultura diferente, que cultura extraordinária, né? Vamos combinar. Então vamos lá. Um pouquinho para frente, Jesus expulsa um espírito impuro. No 22. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. No 23. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Então, olha só. Quando a luz entra no ambiente, logo as trevas já são identificadas, né? Então, foi isso que aconteceu. Jesus é a luz, né? E com isso, a treva que tinha ali naquele ambiente, ela foi exposta. E logo, eles, né, para a gente ter o entendimento de que o inimigo sabe quem é Jesus. E logo ele já tratou de falar, né? Quem é você? Quem é você não? O que você veio fazer aqui, né? O Santo de Deus. Olha só, né? Jesus é extraordinário mesmo, meu Deus. Vamos lá. E logo ele repreendeu esse espírito impuro, mandou ele sair, não ficou de conversa com esse espírito impuro, mandou logo sair. E eu quero ler com vocês o versículo 27, que ele vai falar assim, ó. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. Então, olha só, né, que algo realmente aconteceu ali naquele lugar. E às vezes a gente fica esperando algo. Isso já foi muito extraordinário, mas vamos trazer. Às vezes a gente fica esperando algo extraordinário. Sei lá o que a gente fica esperando, gente. Sei lá, fogo do céu, um vento, não sei o que a gente fica esperando, né? Um brilho, sei lá, não sei. Mas isso aconteceu dentro da sinagoga e as pessoas ainda ficaram se perguntando, né? O que tinha acontecido ali? Então, que às vezes acontecem as coisas extraordinárias no nosso dia a dia, a gente nem percebe. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes passa a ser tão corriqueiro que a gente não percebe o agir do Senhor. Então, que a gente tome isso aqui, né, como um exemplo de que sim, o Senhor faz coisas extraordinárias no nosso dia a dia. Para que a gente não normalize, não banalize mais, mas que comece a perceber e a glorificar o nome do Senhor por todo o extraordinário que vivemos. Amém? Então vamos lá. E para frente, Jesus cura muitas pessoas. Então, o Jesus começou a ser bem conhecido, né? Ele ficou um pouco difícil dele conseguir entrar nas cidades aí sem tumulto, né? Então, foram levando muitas pessoas para que ele curasse, né? Para que ele expulsasse os demônios. Então, lá para frente, eu quero ler com vocês, ele vai falar assim, ó, Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, Jesus, sendo Deus, ainda tirava um tempo para orar, para ter relacionamento com o Pai. Mais uma vez, Jesus nos ensinando que isso é muito importante, é muito necessário, a gente tirar um tempo e ter esse relacionamento com o Pai. Amém? 38. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades
e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele nunca saía do propósito dele. Ele se movia segundo o propósito dele. Depois Jesus cura um leproso. Gente, essa passagem, eu acho ela linda e realmente ela me emociona. No 40 ele fala assim, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. E no 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, lembrando que um leproso não podia chegar perto de ninguém, ele era escorraçado, ele não podia porque poderia passar para outra pessoa a lepra e ele era impuro, né, tornando a pessoa impura também. E Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de cuidado, ai, Senhor, Jesus é extraordinário. Ele estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Meu Deus, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado. Gente, que coisa incrível, porque a gente fica, meu Deus, o Senhor não quer me curar, o Senhor não quer isso, não quer aquilo, não tá vendo que eu tô passando por isso tudo, gente, Ele tá. Mas qual é o tamanho da nossa fé? Né? Não estou dizendo que é só isso, né? que é só esse o problema, não estou generalizando, não. Mas algo aqui que chama muito a atenção, porque ele responde, eu quero, o Senhor Ele quer. O Senhor Ele quer nos curar, Ele quer nos amar, Ele quer ter relacionamento, Ele quer nos libertar, Ele quer estar conosco, Ele quer nos dar vida abundante, Ele quer nos preencher, né? Assim como fala lá em Salmos, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, de nada terei falta porque o Senhor está comigo, Ele me preenche, Ele é o suficiente, né? Então que a gente consiga ter essa consciência, né, elevada, se tratando de Jesus, porque sim, Ele quer. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, mas a nossa parte também precisa ser feita, amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários, eu espero que eu possa ter ajudado vocês nessa leitura, um grande beijo e até o próximo. Tchau!